Vem comigo para ver como identificar a idade do cachorro pelos seus dentes. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, um canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Adotar e resgatar cãezinhos é um ato de amor, mas nessas situações, muitos tutores acabam ficando inseguros porque eles não sabem qual a idade dos seus amigos peludos. E não só nos casos de adoção, existem outras situações que a gente fica em dúvida qual é a idade dos cachorrinhos. Mas será que há uma maneira de descobrir a idade do seu cão? A boa resposta é que sim, existe. E é através da dentição do seu cachorro. Isso mesmo, existem alguns fatores relacionados aos dentes e à boca dos cachorros que nos permitem determinar aproximadamente qual é a idade dos nossos amigos peludos. É muito importante nós sabermos a idade de um cachorro. À medida que o tempo vai passando e esse cachorro vai envelhecendo, as suas necessidades vão se modificando. Por exemplo, um cachorrinho filhote tem necessidades de alimentação, de vacinação, de descanso, de lazer e de atividade física completamente diferente de um cachorrinho idoso. Nós temos que lembrar que os cães têm um desenvolvimento muito acelerado e uma expectativa de vida menor do que nós, seres humanos. Nós temos um vídeo aqui no canal onde que nós mostramos como calcular a relação entre a idade canina e a idade do ser humano. Eu vou deixar o link desse vídeo no card aqui em cima para que você possa assistir depois. Por esse motivo, compreender as necessidades do seu melhor amigo é algo importante para que você, tutor, possa oferecer os melhores recursos para que ele possa viver o mais saudável possível, dentro da demanda de cada fase de sua vida. Então, a análise da dentição dos cães leva em consideração fatores técnicos, e para que ela seja mais acertada, recomendamos que você procure um médico veterinário. Ele vai te ajudar a ter mais precisão na determinação da idade do seu animal. Mas de forma geral, você precisa saber que 4 itens são analisados ao mesmo tempo. O primeiro é o aspecto dos dentes, questão de amarelamento, de tártaro e outras questões mais aparentes. O segundo é a presença de dentes na boca e se esses dentes são dentes de leite ou dentes permanentes. O terceiro item é a quantidade geral de dentes que o animal apresenta na boca. E o quarto é a situação da saúde bucal do animal como um todo. Como que vai estar a gengiva desse animal, se ele tem mau hálito e se ele tem a presença de alguma outra doença bucal. Você pode perceber que não são apenas os dentes em si que são levados em conta. Todos esses fatores são analisados de forma conjunta e são muito importantes para que se possa determinar a idade do cachorro. E aproveite que você está aqui assistindo esse vídeo sobre a idade dos cães e seja o mais novo membro do Clube dos Bichos. Clique no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. Então, unindo esses 4 fatores que eu falei, dá para a gente ter uma noção de qual é a idade do cachorro. Vamos ver idade por idade para ficar mais fácil. Começando lá nos filhotinhos, até 15 dias de vida, o filhotinho não tem nenhum dente dentro da boca. Então, se a gente abrir a boca, a gente vai ver que a gengiva está lisinha e não tem nenhum dente dentro da boca do animal, nem dente de leite, nem dente permanente. De 15 até 21 dias é o período que começam a nascer os primeiros dentinhos. Normalmente nascem os incisivos e os 2 caninos superiores. De 21 até 31 dias de vida, nascem os novos incisivos e os novos caninos, só que dessa vez os inferiores. Todos esses dentes têm como característica serem bem quadrados e bem fininhos. Quando a gente abre a boca de um filhotinho que tem entre 1 e 3 meses de vida, a gente vê que os dentes estão começando a fazer a transição. Eles estão começando pelo desgaste, eles começam a perder essa característica de estar fininho e mais quadradinho, e eles vão ficando mais abaulados, mais arredondados. E nesse período de 1 até 3 meses de idade, começam a nascer os dentes pré-molares. De 3 até 6 meses, os cães filhotes fazem a mudança dos dentes. Os dentes de leite caem e são substituídos pelos dentes permanentes. Todos os dentes que estavam na boca do animal são substituídos
Então isso acontece com os dentes incisivos, com os caninos e com os dentes pré-molares. Entre 5 e 7 meses de vida, começam a nascer os primeiros dentes molares dos cães. Geralmente, nascem primeiro os dentes molares inferiores. De 8 até 12 meses de idade, a mudança dos dentes de leite se completa. Os 42 dentes da boca do cachorro se tornam dentes permanentes. Esses dentes são extremamente brancos e arredondados. Por conta dessa característica, desse formato e dessa coloração, esses dentes são chamados de flor de lis. Já na idade adulta, de 1 até 2 anos, nós temos um leve desgaste nos incisivos centrais e um início de acúmulo de tarto nos dentes molares. De 2 até 3 anos de idade, o desgaste dos dentes incisivos se intensifica, chegando aos 6 dentes incisivos inferiores. Por esse motivo, a aparência desses dentes já é bem mais quadrada. Além disso, começam a aparecer doenças na gengiva, a quantidade de tártaro aumenta e alguns animais começam a apresentar mau hálito. A partir dos 3 anos de idade fica um pouco mais difícil da gente conseguir determinar a idade do cachorrinho analisando apenas a sua dentição. Entre 3 e 7 anos, a partir do momento que o animal começa a chegar mais próximo da velhice, o desgaste dos dentes chega aos incisivos superiores. Então aquela aparência mais quadradinha a gente consegue notar também nos dentes de cima. A presença de tártaro já fica em maior quantidade e já fica em mais dentes também, né? E o animal também começa a apresentar mau hálito bem mais evidentemente. Após os 7 anos de idade, com o cãozinho já idoso, dependendo do seu histórico de alimentação e de doenças, pode ser que esse animalzinho já tenha falhas de dente, já tenha ausência de dentes ali na sua boca. O desgaste é intenso, assim como a quantidade de tártaro. E o cãozinho pode apresentar problemas mais sérios na sua saúde bucal, como, por exemplo, problemas na gengiva. De acordo com essas características que eu acabei de falar, dá uma olhadinha aí nos dentes e na boquinha do seu cachorrinho em casa. Deixa aqui pra gente nos comentários qual é a idade aproximada do seu melhor amigo peludo. A análise da dentição é uma forma muito eficaz de descobrirmos a idade de um cachorro. Mas quando combinamos com a verificação de outras características, esse resultado se torna ainda mais aproximado. A primeira característica que podemos associar é a questão comportamental. Filhotes normalmente são cheios de energia, gostam de correr para lá e para cá, de brincar e estão sempre alerta. À medida que o tempo vai passando, os animais costumam ficar um pouco mais quietos, tendem a ficar mais deitados e não são tão ativos quanto antigamente. Outro fator que pode ajudar quando analisado são os olhos dos nossos peludos. Ali por volta dos 6, 7 anos de idade, a gente pode começar a notar o embranquecimento dos olhos dos cãezinhos. Isso acontece porque o cristalino, que é a lente dos olhos, começa a perder um pouquinho de água e começa a ficar um pouco mais opaca, um pouco menos transparente. Além disso, os pelos são ótimos aliados nesse tipo de análise. Assim como os nossos cabelos, os pelos dos animais começam a ficar mais brancos, começam a esbranquecer com o passar do tempo, devido à diminuição na produção de melanina. Isso começa a acontecer nos cães por volta de 7 anos de idade e se intensifica quando o animal passa pelos 10 anos de vida. Nós temos que lembrar que os fatores que nós listamos não devem ser analisados friamente e isoladamente, porque eles podem nos dar um diagnóstico equivocado. Um cãozinho com uma dieta muito pobre, ele pode perder os seus dentes antes do tempo esperado. Ou aquele animal que tem o costume de ficar roendo ossos ou roendo outros objetos, ele tende a apresentar um desgaste dos dentes maior quando comparado com um companheiro de idade que não tem esse costume. Então o recomendado é que essa análise seja sempre feita levando em questão os aspectos comportamentais e o estilo de vida do seu animal. Assim, o resultado vai ser o mais assertivo possível. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixe o seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.